Olá meninas, olá meninos, para não perder o costume, falem oi para mim. Estou com muitas saudades. Eu espero que você esteja se protegendo, protegendo a sua família, né, nessa quarentena. Vai passar e nós vamos voltar com os nossos debates em sala, calor humano, as nossas briguinhas, né, que cada um tem um lado, cada um gosta aí de debater de variadas maneiras, né? Vamos voltar, sim, vamos confiar. Meninos, hoje nós vamos analisar uma redação, nota alta da FUVEST, tá? Vou projetar aí na tela de vocês. É um aluno da Medicina, Pinheiros, ele passou com nota máxima. Veja que você está vendo a redação na íntegra, tá? O que me chama a atenção de eu ver essa redação assim na íntegra, né, e na sua tela, é que a primeira coisa, ela tem título, tá? A redação da FUVEST exige um título. E eu não quero, nós vamos fazer várias aulas aí só para títulos, tá? Eu não queria um título, ciência é o tema, meu título, ciência, no mundo contemporâneo. Não, eu quero um título chamativo, eu quero um título que remeta talvez um livro, que remeta talvez um nome, um trechinho de uma música, um poema, né? Ou mesmo as palavras que vocês mais destacam no texto aí você leva para o teu título. Veja essa redação, engrenagens do motor. Interessante, né? Curioso. Outra coisa que a gente vê também, essa redação ela tem 4 parágrafos. Às vezes alguns alunos me perguntam, Mara, posso fazer redação em 5? Pode, mas você, quanto mais parágrafos, você diminui, né, o tamanho daquele parágrafo, porque você só tem 30 linhas. E aí será que você vai ter linhas suficientes para, como eu posso dizer, para desenvolver os seus argumentos? Olha, de verdade, eu acho que 4 parágrafos é muito bem-vindo, tá bom? Vamos analisar então? Mudei a tela aí para vocês, eu vou analisar todos os parágrafos, parágrafo por parágrafo. Vamos lá? Você já está acostumado que eu pinte essa redação para você, tá aí, ó. Tópico frasal, eu fiz em verde, desenvolvimento em azul, e em laranja, na cor laranja, eu fiz o fechamento, tá? Lembrem-se que na última aula aí, na última videoaula, nós analisamos a proposta, a coletânea da FUVEST. E é aquela, né, que hoje eu trago para vocês essa redação nota máxima. Volta aí para sua tela, vamos lá. Engrenagens do motor. A máquina do mundo, colocou entre aspas, né? Porque o poeta Carlos Drummond de Andrade recita como essa máquina que aparece no meio de um caminho pedregoso é essencial para a resolução das questões e das dúvidas humanas. Sabe-se que para a sociedade essa máquina é a ciência. Então veja, como que esse aluno, ele fez esse tópico frasal? Ele trouxe a máquina do mundo de Carlos Drummond de Andrade. E essa máquina do mundo é a analogia do texto dele. Ele começa fazendo essa analogia, mas logo depois, volta lá para a tela, logo depois ele diz assim, sabe-se que para a sociedade essa máquina é a ciência. E entra no tema dele, tá bom? O desenvolvimento, vamos ler aí, ó. Foi a ciência por intermédio da cartografia que garantiu a ocorrência das grandes navegações. Foi a ciência por meio da termodinâmica que garantiu a ocorrência das revoluções industriais. E a ciência que hoje soluciona as dúvidas humanas e garante a sobrevivência da população. Veja que ele desenvolve. Por que ele desenvolve? Veja que a última linha dele do tópico frasal, sabe-se que para a sociedade essa máquina é a ciência. Mas
para essa sociedade, o que é ciência? E aí ele vem com o desenvolvimento dele. Foi a ciência por intermédio da cartografia, que resultou nas grandes navegações, foi a ciência da termodinâmica, que resultou as revoluções industriais, e é a ciência de hoje que garante a nossa sobrevivência. Ele vai fechar, presta atenção, volte para o seu slide, ele vai fechar. Concomitantemente, entretanto, há indivíduos que negam, fogem da máquina do mundo e questionam qual o papel da ciência na contemporaneidade. Volta para mim. Percebam vocês aí que na última aula eu falava isso. Eu lia com você a coletânea e a coletânea trazia para a gente essa dicotomia da ciência, que ao mesmo tempo que ela é progressista, ao mesmo tempo que ela tem um lado extremamente positivo, ela nos traz uma vida confortável. Ao mesmo tempo, a cobrinha lá da coletânea, lembra do primeiro texto? Ela estava arrependida porque a roda tinha passado em cima dela, né? Volte para o slide aí desse primeiro parágrafo desse aluno. Vamos lá. Veja o que ele fala no final. Concomitantemente, entretanto, há indivíduos que negam, fogem da máquina do mundo e questionam qual o papel da ciência na contemporaneidade. Só que não esqueçam, né, que ele já deixou muito claro para a gente, tá? Lá onde eu pintei para você em verde, que, veja, sabe-se que para a sociedade essa máquina é a ciência, quer dizer, ela é importante, mas existem pessoas que questionam isso. Vamos para o segundo parágrafo dele. O segundo parágrafo da redação é o primeiro argumento. Saibam que ele veio falar aqui no final que algumas pessoas negam, mais uma vez, que algumas pessoas negam e questionam o papel da ciência. Vamos para o segundo parágrafo. Vou pintar para você, veja que eu estou pintando para você, tá aí. Sem a ciência, no século XV, o continente americano permaneceria isolado dos demais. Sem a ciência, no século XIX, a população não teria acesso às ferrovias. Ao longo dos séculos, o desenvolvimento tecnológico cumpriu um papel crucial no progresso humano. Olha quem é esse garoto. É o garoto que defende que a ciência tem um papel crucial no progresso humano, visto que foram as suas engrenagens que permitiram o deslocamento do motor da história. Motor, lá no título dele, ele trabalhava a ideia, a palavra motor. Olha que lindo isso daqui, permitir o deslocamento do motor da história. Vamos continuar lendo. A globalização e a integração promovida, o desenvolvimento médico-sanitário e a revolução técnica científica informacional são apenas algumas das conquistas que essa máquina do mundo trouxe na contemporaneidade. Porém, e se a sociedade ignorasse essa máquina? O infindável e pedregoso caminho enfrentado por Drummond seria novamente uma realidade, e todo o progresso alcançado com o motor da história estaria a milhares de quilômetros de distância. Vai fechar. Portanto, a ciência é essencial para que haja o desenvolvimento humano, cujas peças são componentes do motor da história. Perceba você nessa parte laranja, ele traz a afirmação dele mais uma vez, que a ciência é essencial para que haja o desenvolvimento humano. Esse é o tema dele, esse é o posicionamento dele, tá? Volta aqui para mim. Vamos discutir uma coisa que eu tenho certeza que muitos alunos estão me perguntando isso, né, Aninha? Mara, ele tem um ponto de interrogação aí, ele tem uma pergunta. Eu posso, né? Você pode fazer as perguntas dentro de uma redação, você pode, né? Eu não gostaria que você fizesse muito, porque assim, toda pergunta que você faz, você mesmo tem que responder. Então assim, eu não acho muito viável você fazer uma pergunta se você mesmo tem que responder. Não é um texto reflexivo, né? É um texto argumentativo. Ele teve esse ponto de interrogação, foi viável aqui, porque ele mesmo respondeu depois, tá?
O que eu chamei atenção para vocês na última aula presencial que eu dei para vocês é a quantidade que vocês têm disso. Alguns alunos interrogam a todo momento. Em todo momento, para terminar parágrafo, para começar parágrafo, joga ali perguntinhas, interrogações, tá? Não é interessante. Aqui foi uma estratégia dele, para ele mudar, porque até então ele estava falando que a ciência é muito importante, muito importante. Aí foi uma estratégia dele falar assim, e se a sociedade ignorasse essa máquina? Então foi uma estratégia, ele usa isso como uma estratégia argumentativa. Se você conseguir fazer isso, utilizar a pergunta como estratégia argumentativa, é totalmente viável, tá bom? E veja também que ao longo do texto dele, você tem uma pergunta só, não várias. Eu cheguei a pegar redações que eu corrigi de vocês com 5, 6 perguntas dentro do texto argumentativo. Isso não é interessante, tá bom? Vamos para o terceiro parágrafo? Lá na tela para você o terceiro parágrafo. Vou pintar o terceiro parágrafo para você. Pintei. Ainda há, todavia, indivíduos questionando atualmente a veracidade desse processo. Simultaneamente, a pesquisa de células-tronco para o transplante de órgãos, a eficácia das vacinas é questionada. Simultaneamente, a construção de satélites visando a exploração de sistemas solares distintos, a esfericidade da Terra é duvidada. A ciência que sana as dúvidas da sociedade tornou-se para alguns objeto de dúvida, enquanto para a população feudal europeia do século X, o desconhecido é amedrontador, atualmente o superconhecimento é que assusta a sociedade. O que se tinha como truísmo, como clichê, é indagado e a máquina do mundo para esses indivíduos não é a engrenagem do motor da história, mas sim uma arma que prejudicará a população. E é por meio dessa perspectiva retrógrada que o papel da ciência de progresso e de aprimoramento humanos é suprimido atualmente, pois o seu valor é banalizado, sucateado e muitas vezes ignorados devido à influência dessas pessoas questionadoras. Logo, na contemporaneidade, a ciência não recebe muitas vezes o seu devido valor. Volta para mim aqui. Veja, volta para mim. Estou chamando a atenção aí do câmera para voltar aqui para mim. Meninos, veja, vamos lá. O que eu percebi nesse terceiro parágrafo dele? Algo extremamente importante para você tirar nota na FUVEST. Traga atualidade. Traga o tema para o seu mundo, né? Então veja, ele está questionando aqui, ó, que a célula-tronco, né? Veja, a pesquisa com a célula-tronco, só que numa outra parte da sociedade foi questionado se isso era eficaz, tá? Veja que ao mesmo tempo que nós construímos satélites, nós visamos essa exploração dos sistemas solares, ao mesmo tempo foi duvidado, né? Se a Terra aí ela é redonda. Foi colocado em questão a Terra plana, né? Então veja, ao mesmo tempo que a ciência que sana as dúvidas dessa sociedade, ela também torna uma parte dessa sociedade, uma população, ela também traz a dúvida. A ciência é aquela que esclarece, é aquela que traz a salvação, é aquela que traz o medicamento, mas você tem uma parte da sociedade duvidando disso. Você entende que esse terceiro parágrafo dele é o casamento ideal com aquela proposta de redação que eu li para vocês na última aula? Na primeira aula, videoaula que nós fizemos? Lembra que lá também tinha essa dicotomia, também tinha esse lado, mas eu me arrependi de fazer ciência, aí do outro lado, não, mas a ciência é muito boa. Ele traz isso aqui no terceiro parágrafo. Ele traz dizendo, veja, tanta pesquisa, a vacina está aí, encontramos a cura, mas aí eu tenho pessoas que não vacinam. Veja, a ciência está aí, né? Nós criamos tantos satélites, tiramos tantas fotos, provamos tanta coisa, mas tem gente que duvida dessa ciência e que acredita nessa terra plana, né? Então veja, ele faz um casamento com a proposta de redação que a FUVEST lá colocou para ele, tá?
Vamos para o outro parágrafo, voltou aí para a sua tela. Último parágrafo, é o parágrafo do fechamento. Veja, meninos, eu vou pintar para vocês. A sociedade, há séculos, aceitou entrar nessa máquina do mundo de Drummond. Voltou para a analogia inicial dele, voltou lá para Drummond. Máquina essa que garantiu o deslocamento do motor e da história, e, consequentemente, do progresso humano. Sem ela, sem a ciência, a integração humana e o desenvolvimento da saúde e da tecnologia atuais seriam apenas ilusões presentes em apenas mais um poema análogo ao de A Máquina do Mundo. Vamos fechar? Contudo, há indivíduos que questionam a ciência e desejam negar seu papel. Desejam transformar a máquina em uma pseudo-arma. Desejam jogar o motor da história no ferro velho. E assim, desejam voltar a caminhar na travessia pedregosa e infindável da ignorância. Volta para mim a tela. Fechou, né? Sensacional o final desse menino. Ele faz um resumo das ideias anteriores, onde eu pintei para você lá em azul, né? Ele faz esse resumo porque ele diz que, veja, que sem a ciência, a integração humana, o desenvolvimento da saúde, da tecnologia seriam só ilusões, apenas ilusões presentes em mais um poema. Então, mais uma vez, ele reforça que a ciência é a máquina que move o mundo. Mas o fechamento dele foi muito genial, né? Por quê? Porque ele volta à analogia, porque ele volta a Drummond, porque ele volta ao título, é o motor. Coloca para mim na tela o slide. Vamos ler mais uma vez, vale a pena. Contudo, há indivíduos que questionam a ciência, veja, resumo das ideias anteriores, e desejam negar seu papel. Foi isso que ele falou durante a redação. Desejam transformar a máquina em uma pseudo-arma. Fantástico. Desejam jogar o motor da história no ferro velho. E assim desejam voltar a caminhar nessa travessia pedregosa que ele colocou lá no início e infindável da ignorância. Volta para minha tela. Então veja, ele até foi um pouco, como eu posso dizer, áspero, né? Ele disse, veja, você que questiona a ciência, você volta a caminhar na ignorância. Ignorantes, a falta de luz, a falta de conhecimento. Meninos, mesma estrutura de VUNESP. FUVEST e VUNESP caminham de mãos juntas, tá? Para terminar essa aula, vou colocar a estrutura que você já conhece. Veja aí. Primeiro parágrafo, expor o tema. Se for uma pergunta, você responde a pergunta. Esse ano de 2020 não foi, mas você vai fazer todo o desenvolvimento desse tema e já mostra a sua posição, o seu posicionamento, tá? E aqui, ó, é possível nesse parágrafo trabalhar com alguma analogia. Foi o que ele fez com Carlos Drummond, tudo bem? Segundo e terceiros parágrafos, trabalhar e desenvolver argumentos, afirmações acompanhadas de justificativa. Eles podem ser históricos, filosóficos, sociológicos, algum exemplo da atualidade, dado científico. Volta a tela aqui para mim um pouquinho. Dica: traga para a sua redação aquilo que é concreto, aquilo que acontece, aquilo que é tema, aquilo que está na grande boca da população, na mídia, aquilo que você lê nos jornais, né? Traga exemplos, como ele fez com a questão da vacina, como ele fez com a questão das células-tronco, como ele fez com a questão ele colocou aqui, deixa eu ver para você. Como ele fez com a questão da Terra, da esfericidade da Terra, que ela é duvidosa ainda para muitos, tá? Então, utilizem atualidades, utilizem exemplos, tudo bem? Volta para a tela. E o nosso quarto parágrafo é um resumo das ideias anteriores, olha lá, e um encerramento, um fechamento dessas ideias. Esse fechamento... você pode, dentro desse fechamento, e deve, porque fica muito legal o seu texto, você retomar a analogia, como ele fez. Ele retoma o Carlos Drummond. Tudo bem? Volte para mim. Pessoal, vou encerrar essa aula.
Eu espero que vocês me escrevam, tá? Eu estou no WhatsApp aí o dia todo com vocês, podem me escrever se vocês não entenderam alguma coisa. Vamos marcar uma videoaula também para tirar dúvidas dessa redação desse aluno. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode ser tanto pelo WhatsApp, também posso marcar uma videoaula, uma aula ao vivo aí com vocês para fazer isso. Tudo bem? Mais um exemplo de nota máxima, mais um exemplo aí brilhante. Por que eu trago notas altas, né? Redações notas altas? Porque eu acredito que é através delas que nós podemos nos espelhar, tá? E também questionar, né? Arrumar estruturas parecidas. Às vezes você vai pegando um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, e a hora que você vê, você já formou o seu texto, tá bom? Quero desejar um abraço para todos. Quero dizer que em breve estaremos juntos para analisar essas redações. Quero dizer que é um momento de muita empatia. Meninos, eu e todos os professores, nós estamos trabalhando mais do que nunca para gravar essas aulas. Saímos das nossas cidades para gravar essas aulas. Estamos gravando em casa. É um momento de muita empatia, muita empatia. É um momento que vai marcar muito a nossa história. E eu quero que, no meio de tanta tragédia, de tantas mortes, né, que seja também, assim como a FUVEST mostrou para você os dois lados de um mesmo tema, que no meio de tanta tragédia, de tanto desespero, de tantas mortes, de tanto isolamento, né, também nós possamos encontrar o lado positivo, que é o lado dessa união, que é o lado dessa força, que é o lado desses professores se unirem tanto, né, que é o lado desses profissionais da saúde, deles estarem nessa linha de frente, que é o lado de você enxergar o outro e querer cuidar do outro, assim como eu quero cuidar dos meus pais, que já são idosos, assim como eu quero cuidar dos meus avós, tá bom? Eu acho que tudo tem os dois lados e vamos enxergar sim o lado positivo também de toda essa história. Um abraço, meninos. Falem tchau para mim. Tchau.